Ele foi a revelação das categorias de base do Flamengo em 2009. De lá para cá, ele venceu a Taça Otávio Pinto Guimarães, o Troféu Superclássicos, a Copa do Brasil, a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Não é à toa que esse jovem, um futebolista juazeirense aqui do sertão baiano, é considerado um jovem promissor para o futebol brasileiro. Nixon, bem-vindo à TV Caatinga, bem-vindo ao Seu Sertão. Eu quero que você comece falando quais são as maiores lembranças que você tem da sua infância aqui no sertão, aqui no semiárido. As lembranças são muitas, né? Eu lembro até mesmo quando eu comecei, com 5 anos de idade, dando os primeiros passos no campo do Veneza, próximo à casa da minha avó. E eu lembro que eu acordava muito cedo, eu acordava às 5 horas da manhã às vezes para jogar futsal. E na maior alegria e entusiasmo, lembro de vezes que eu não tinha nem força direito para chutar a bola a gol. E foi um processo assim muito bom, muito grande, não só desde criança, mas até mesmo nesse processo de chegar até uma divisão de base, de chegar até um clube grande como hoje estou, que não só no Brasil, mas mundialmente como o Flamengo. Mas eu passei por muitas coisas e tudo que a gente passa na vida é justamente para isso, para amadurecimento, para crescimento. E isso aconteceu bastante na minha vida. Joguei em diversos lugares aqui, escolinhas, passei por vários assim, professores que me ajudaram bastante, que são importantes na minha vida e que me fazem lembrar, não somente dentro do futebol, mas também a respeito da minha família, por meu pai ter sido um jogador, então gerou sempre essa expectativa. E hoje, graças a Deus, não só eu, mas os meus 2 irmãos também, os homens, eles jogam futebol também, um tem 7 anos, o outro tem 16 e são pessoas que são, né, um é adolescente ainda e o outro é criança, mas que pelos primeiros passos aí já se vê tudo aquilo que aconteceu sobre a minha vida. Então é muito prazeroso você ter vivido isso e ver que dentro da sua própria casa existem pessoas que são meus próprios irmãos que também vivem isso e podem passar por esse processo. Mas se for para falar de tudo aquilo que eu vivi e passei até hoje, são muitas coisas, são muitas experiências. De alguma forma você procura levar Juazeiro com você dos lugares que você anda por aí? Sempre eu procuro levar. Infelizmente, hoje a gente não pode mais, até por questões de contrato, por questões de clube e de campeonato também. Você não pode mais levantar a camisa e mostrar, né? Porque existe a questão de patrocinador e tudo mais. E eu concordo também, claro, porque de acordo com aquilo que cada um entra, né, junto com o clube. Mas se fosse possível, em alguns jogos assim, eu poderia até levantar a camisa de Juazeiro, relembrando e mostrando para todos que eu sou de Juazeiro, Bahia, não para mostrar que eu sou dali, porque tem que mostrar, mas eu me sinto feliz em poder sair de Juazeiro, poder sair de uma cidade que tem tantos talentos também, não só no futebol, mas em outras áreas, e poder passar para todos a minha terra natal, o lugar que eu amo, que eu sempre venho nas férias. E eu tenho muito carinho, apreço e sou grato também por tudo isso. Qual é a visão que as pessoas que moram fora têm do lugar onde você nasceu, aqui do sertão, do semiárido, por ser Caatinga? Às vezes as pessoas têm muito uma visão, às vezes distorcida, outros não. Às vezes alguns acham que por ser interior, por ser próximo, né, claro, da Caatinga, tem uma visão um pouco diferente, mas eu sempre procuro mostrar para eles que não é só isso. Isso também é válido, porque em todos os lugares tem os seus atrativos, tem a forma que a sua região tem. Não é porque aqui tem toda essa questão que não é bom, é muito bom. E eu sempre procuro frisar uma palavrinha que, não só eu, mas eu creio que todas as pessoas, quando estão de férias e também quando falam das suas respectivas cidades, dizem que o melhor lugar para você passar as suas férias é onde você nasceu. E não tem como trocar, né, Juazeiro por outro lugar. Claro que o Rio é muito bonito e gosto muito, né? É um lugar que me atraiu bastante, onde tenho amigos também, onde é minha profissão, onde mora minha noiva, onde mora muitos amigos, mas jamais eu deixaria de esquecer, né, Juazeiro, Bahia, e procuro passar sempre para as pessoas que perguntam lá e que até comentam mesmo, às vezes com deboche, mas também brincadeira, claro, que às vezes não é tudo aquilo que eles pensam. Existem outros que dizem que a gente é preguiçoso, ou que isso, ou que aquilo, mas
isso tudo é visto no dia a dia, no trabalho, na demonstração do que a pessoa faz. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser baiano, por ser sertanejo? Não, existe a brincadeira do sotaque, né? Isso vai haver em todo lugar. E eu acho até legal, assim, ter esse convívio, ter essas brincadeiras. Mas em relação ao preconceito, existem até conversas e palavras que às vezes dizem que uma coisa às vezes não aconteceu por conta de ser do interior, ou que outra coisa não aconteceu por conta de ser baiano, mas eu acho que não tem essa distinção, não. Eu acho que o que tem mesmo e é válido é o trabalho, porque isso é o principal. Bom, você e Daniel Alves são conterrâneos, escolheram a mesma profissão. De alguma forma ele é uma inspiração para você? Sim, sim. O Dani, ele é um cara que eu conheço, né? Eu lembro bem quando começou, né, todo o desenvolvimento da carreira dele. Não lembro de muita coisa, porque também era muito novo, mas lembro quando ele foi para o Bahia, quando ele foi vendido para o Sevilha. O acompanho, até por ser alguém que, não sempre, mas às vezes eu converso, até mesmo pelo celular, a gente se fala de vez em quando no WhatsApp. A família dele sempre persistiu para que ele viesse a conseguir, e ele foi um cara que batalhou. E não é por acaso que ele está lá, né? Primeiramente, Deus o abençoou com essa oportunidade, mas também existiu a perseverança para que ele chegasse, e hoje também é uma das pessoas que me inspiram, sim, onde eu tiro, né, qualidades disso para que eu também possa alcançar isso na minha vida. Tá gostando da entrevista com o Nixon? Então não perca o próximo bloco, que ele vai contar mais sobre a sua carreira, os projetos e as dificuldades. É daqui a pouco no Sou Sertão. Voltamos com o Sou Sertão, que hoje entrevista Nixon, o atual centroavante do Flamengo. Nixon, 22 anos, você é tão novo e já chegou onde tanta gente quer chegar. O que é que passa na sua cabeça? Existe uma mescla de sentimentos, de palavras para esse momento. Até porque na vida profissional, né, na vida de um atleta, a gente não sabe. Claro que a gente quer sempre que as coisas aconteçam rapidamente, quer que as coisas fluam da nossa forma, mas não é do nosso jeito. Existe um tempo determinado para que as coisas aconteçam. E pela minha idade, né, com apenas 22 anos, estar presenciando e vivendo tudo isso é muito prazeroso. Eu fico muito feliz, até pelos sonhos que tenho também, pelos sonhos que tive, pelos sonhos da minha família, do meu pai que jogou. Infelizmente houveram problemas físicos que me impediram de prosseguir, mas que hoje, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade de conseguir. E uma das coisas que eu procuro manter é a humildade, para que eu permaneça assim, a mesma pessoa. Assim como eu vivi uma boa temporada esse ano, e assim como pelo fato de ser novo, tá vivendo tudo isso e é tudo diferente, é algo que você pode imaginar, mas você não sabe, só vivendo mesmo para poder entender o que é isso. E então é algo muito especial realmente assim para minha vida, e eu procuro guardar com carinho e também me concentrar bastante para que eu possa cada vez mais desenvolver, independente da idade, porque a experiência ela vem com aquilo que se é vivido. Então existem pessoas que não só com 22, até mais novos que eu, que já passaram por determinadas coisas e que têm uma experiência de vida. Eu moro há quase 7 anos fora já, longe de casa, e já passei por muita coisa, e posso contar aqui muitas coisas que eu já vivi, mas que tudo isso fez com que eu crescesse para que viesse a ser um fator importante para tudo que está acontecendo hoje. Você foi indicado pelo seu empresário Jussier a fazer um teste no Flamengo, mas aí você foi aprovado e ficou 5 meses sem jogar. Como foi essa fase da sua vida? Eu confesso que foi uma das fases mais difíceis assim, que eu passei. Chorei muito, eu creio que eles tenham chorado também. Eu lembro que eu tinha resolvido algumas coisas, tinha jogado um campeonato em Caruaru, e quando eu cheguei, né, meu pai conversou comigo, e aí o Jussier chegou junto com o Luiz Hélio. Primeiro ele falou que havia uma possibilidade, e eu não sabia onde era, e quando eu cheguei e soube, ele por ser flamenguista roxo, por ser flamenguista
que torce ali, que chora, que vibra. E eu fiquei muito feliz pela oportunidade e também por ele, porque eu sabia que Deus estava realizando um sonho dele, né, para a vida dele. E até hoje eu só ouço que quando o Flamengo joga e sai os gols, ele chora, ele fica bastante feliz. E quando eu fui para o Rio, eu fui com o Luiz Hélio, e são pessoas assim determinantes também. Eu sempre procuro frisar que Deus ele nos dá oportunidade acima de tudo, mas ele também abençoa e coloca pessoas importantes na nossa vida. E assim ele colocou o Jussier, o Luiz Hélio e outras pessoas mais, porque se for ficar falando aqui vão ser muitas pessoas, mas que nesse ponto, para chegar lá, eles foram assim fundamentais também. E eu cheguei, fui bem, fui aprovado com 1 semana de teste, só que não tinha, né, resolvido a questão da documentação, porque é toda uma burocracia para poder você jogar, até porque existia questão de federação. Mas graças a Deus tudo foi resolvido, né? Tudo que precisava ser feito foi feito e de acordo com a lei estávamos corretos, e só que não podia jogar, tinha que ficar esperando até o documento ser resolvido. E foi uma fase assim complicada. Eu lembro que um dia um diretor chegou para mim, mas de forma correta, porque era a função dele. E ele disse assim: cadê o seu documento? E eu falei que não tinha ainda, que não tinha resolvido. E aí ele falou que ia me dar 1 semana para me resolver, para que eu pudesse atuar. Mas se eu não resolvesse, ele ia ter que me mandar voltar de onde eu tinha vindo. E para mim ouvir aquilo novo, com aquela idade, é muito difícil. E eu peguei e fui treinar naquele dia, treinei bem, mas quando acabou o treino, eu lembro até hoje, eu chorando, triste, eu voltei, eu fui o primeiro a sair do treino, porque estava muito triste com aquelas palavras. Eu sabia que ele estava certo, porque era o trabalho dele, a função dele, né, que é o bom para o clube. E eu voltei chorando e eu lembro bem que ali eu fiz a minha oração, assim, fui até exatamente para a igreja falar um pouco com Deus para saber, né, qual era a vontade dele, mesmo que algumas coisas ainda tivessem no processo que eram difíceis. E quando foi exatamente por 1 semana, esse documento chegou, mas foi um processo longo, né, duradouro, de 5 meses, assim, que foi assim, muito difícil para mim. Mas como no processo de tudo eu vinha treinando bem, eu vinha fazendo meu papel bem, tanto que eu fui aprovado com 1 semana. E eu lembro que no meu primeiro jogo, quando eu comecei a atuar, no primeiro jogo eu fui relacionado e não entrei nesse jogo. E no segundo jogo que eu fui relacionado, isso era no juvenil, no segundo ano de juvenil, a gente estava perdendo 3-2 dentro de casa, e aí faltando 5 minutos o técnico me colocou, e na minha segunda bola eu fiz o gol do empate. Então você entende assim que foi um processo, foi difícil, mas que na hora certa as coisas aconteceram e valeu a pena. Tá valendo a pena e sempre valerá, porque queira ou não, no futebol muitas coisas são difíceis e é preciso ter perseverança, mas foi um momento assim difícil, mas que foi superado e graças a Deus as coisas estão acontecendo. Você já realizou seu sonho, Nixon? Um dos. Existem muitos outros ainda a serem realizados. Eu sempre imaginava assim, eu sempre pensava e perguntava: será que um dia eu vou jogar em um clube grande? Será que um dia eu vou jogar em algum time assim que represente, né, não só nacionalmente, mas mundialmente futebol? Mas eu não imaginava, até que veio a oportunidade do Flamengo e confesso que é diferente, é sem explicação. A primeira vez que eu entrei dentro de um estádio lotado eu já havia entrado em outros, claro, fora, até porque a minha estreia não foi dentro do Rio, mas a primeira vez que eu entrei dentro do Rio com o estádio lotado foi exatamente num jogo contra o Grêmio, que foi 1-1 esse jogo. Eu entrei até bem e eu olhei para tudo aquilo e vi, né, a imensidão daquilo tudo e fiquei não só emocionado, mas contagiado com tudo aquilo, e que fez realmente a diferença. E foi um sonho realizado, né? Um sonho realizado que está sendo realizado, as coisas estão acontecendo. Tudo que eu tenho vivido assim é de imensa gratidão e alegria, mas eu creio assim em alguns sonhos que eu tenho no meu coração que podem sim ser realizados e vão se concluir. Ao decorrer da vida, né, ao decorrer do tempo, se assim se concretizar e for a vontade de Deus, eu vou expressar quais são
E claro que, como não só eu, mas como todo brasileiro, um dos sonhos é chegar à seleção. Então, eu creio assim plenamente nisso, também jogar na Europa, mas as coisas vão acontecer no tempo certo. Falando em sonho, a gente sabe que o que não falta por aí é menino sonhando em ser jogador de futebol, em ser igual a você, a Petros, que também é daqui, a Daniel Alves. Então, olha naquela câmera ali e manda um recado para essas pessoas que se inspiram em vocês. Algo que eu sempre vou frisar, vou falar na minha vida em todo o tempo, sendo jogador ou quando deixar de ser, já sendo um ancião, e hoje falo, eu sempre vou passar para eles, é que acima de tudo é Deus na nossa vida, Ele que nos permite, nos proporciona isso. Mas algo que a gente tem que passar não só para os adolescentes, mas para os jovens também e aqueles que estão em busca de um sonho, é que eles têm que ser um líder diante daquilo que ele vive. E hoje eu procuro fazer isso, eu procuro mostrar isso para as pessoas, não só para as pessoas da minha idade, mas para aqueles que estão começando. Humildade, porque essa é a essência da vida, a gente tem que ser humilde sempre, independente de lugar, independente de pessoas, mas que a humildade ela também prevaleça em meio a isso. E a perseverança, porque ela é importante. Na vida vão existir dificuldades, mas essa paciência de poder suportar as dificuldades é importante para que assim se alcance, né, o êxito. E são uma mescla de palavras que vai fazer com que a pessoa se torne não só um jogador, porque se tornar um jogador é mais fácil do que se tornar um atleta. E um atleta é diferente, porque quando você se torna um atleta, você pode causar impacto em outras pessoas, você pode fazer a diferença. E o que eu procuro passar para as pessoas é isso, para que elas não sejam simplesmente um jogador, mas que sejam homens, que sejam pessoas de caráter, que sejam pessoas que façam a diferença. E eu creio que foi essa oportunidade que eu tive, não por vanglória, mas para que eu possa mostrar, né, verdadeiramente que pode sim fazer diferença dentro do futebol, que pode sim ter um bom testemunho. E isso é que eu posso deixar para cada um, e que jamais desiste do sonho, porque existem os percalços, mas eles não podem impedir aquilo que já foi projetado. Então, assim como eu passei na minha vida, como já foi contado, eu creio que muitos podem estar passando ou vão passar, mas que isso são coisas, são detalhes para que cresça e assim amadureça. Então, eu procuro deixar esse texto, né, para aqueles que estão ouvindo e que possam prosseguir aí, porque é de suma importância esse crescimento na vida de cada um, e a importância de ser líder é principal diante de toda a sociedade, mas do mundo inteiro. Nixon, muito obrigada. A TV Caatinga agradece você ter recebido a gente aqui na sua casa. A gente deseja que a sua carreira seja uma inspiração para todos os jovens sertanejos, não só aos que querem ser jogador de futebol, mas todos que estão estudando e que querem ser alguma coisa na vida. Então, muito obrigada. Agradeço a vocês também pela oportunidade, pelo carinho, pela entrevista, e que Deus possa estar abençoando vocês aí. Um grande abraço. E só um detalhe que eu esqueci de falar quando eu deixei o recado lá a todos, e também respeitar os pais, porque isso é um princípio, e respeitar os nossos pais é digno de ser honrado, porque são nossa família. E eu agradeço novamente a todos vocês, e deixo um grande abraço aí a todos que estão vendo, ouvindo, e a vocês também, né, pelo carinho de vir aqui até a minha casa, perguntar um pouquinho da minha história. Eu fico feliz em poder contar e passar, porque isso é importante, não só para a minha vida, mas para aqueles que a ouvem também. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigada a você também que acompanhou mais uma edição do Sou Sertão. Até o próximo programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.